A rivalidade entre os New York Yankees e os Boston Red Sox é uma das mais antigas e intensas do desporto norte-americano, especialmente no beisebol da Major League Baseball, MLB. A seguir, conto-te a história por trás desta rivalidade lendária. A rivalidade entre os New York Yankees e os Boston Red Sox é uma das mais intensas da história do desporto, mas as suas raízes mais profundas remontam ao início do século XX. Nessa altura, ambas as equipas competiam ferozmente dentro e fora de campo, mas foi em 1919 que um acontecimento mudou para sempre o rumo desta história. Foi nesse ano que os Red Sox, então uma das equipas mais bem-sucedidas do beisebol americano, tomaram uma decisão que ainda hoje ecoa entre os adeptos e venderam Babe Ruth aos Yankees. Na época, Ruth já era uma figura promissora, um poderoso rebatedor e um lançador talentoso, que tinha sido peça fundamental nas conquistas dos Red Sox. A transferência de Ruth deveu-se, em grande parte, a questões financeiras. O proprietário dos Red Sox, Harry Frazee, enfrentava dificuldades econômicas e decidiu vender a estrela para financiar os seus investimentos no teatro da Broadway. Essa decisão foi vista como um erro colossal, mas só anos mais tarde se percebia o real impacto. Com a camisola dos Yankees, Babe Ruth transformou-se num ícone. Tornou-se numa das figuras mais influentes e carismáticas da história do desporto americano, e ajudou a criar a era de ouro dos Yankees, que viriam a conquistar inúmeros títulos e cimentar o seu estatuto como a equipa mais bem-sucedida da MLB. Enquanto isso, os Red Sox entraram numa longa fase de decadência. Durante 86 anos, viveram na sombra dos rivais, sem conseguir vencer uma única World Series, um período que ficou conhecido como a maldição do Bambino, como se o próprio espírito de Ruth tivesse amaldiçoado a equipa após a sua partida. Esta troca não foi apenas um simples movimento de jogadores, foi o início de uma lenda desportiva, alimentada por derrotas dolorosas, jogos épicos, e um ressentimento crescente entre duas cidades com identidades muito distintas. Desde então, cada encontro entre Yankees e Red Sox é mais do que um jogo, se é um capítulo numa guerra desportiva centenária. A decisão dos Boston Red Sox de vender Babe Ruth aos New York Yankees em 1919 não só alterou o equilíbrio de poder na Major League Baseball, como deu origem a uma das superstições mais famosas do desporto, a maldição do Bambino. Ruth, carinhosamente apelidado de O Bambino, tornou-se uma lenda instantânea em Nova York. Com ele, os Yankees transformaram-se rapidamente na franquia mais dominante da história do beisebol. Nos anos que se seguiram à transferência, os Yankees venceram 27 World Series, construindo um império desportivo com base no poder de ataque que Ruth simbolizava. Do outro lado, os Red Sox enfrentaram décadas de frustração. Ano após ano, a equipa chegava perto, mas tropeçava nos momentos decisivos. Jogos perdidos por pouco, erros dramáticos e reviravoltas dolorosas passaram a fazer parte da identidade da equipa de Boston. Era como se uma sombra pairasse sobre Fenway Park, se muitos acreditavam que essa sombra tinha um nome, Babe Ruth. Assim nasceu a lenda da maldição do Bambino, ou uma crença popular de que os Red Sox estavam condenados a nunca mais vencer enquanto o espírito de Ruth continuasse a assombrá-los por terem no deixado partir. A maldição tornou-se um símbolo cultural, mencionado em filmes, livros e programas televisivos, e atravessou gerações de adeptos. Mas como todas as boas histórias, também esta teve o seu desfecho épico. Em 2004, depois de 86 anos de sofrimento, os Red Sox protagonizaram uma das recuperações mais incríveis da história do desporto. Nos playoffs, conseguiram virar uma desvantagem de 0-3 contra os próprios Yankees, numa série de 7 jogos. Foi a primeira vez que tal proeza aconteceu na MLB. Dias depois, venceram a World Series e com isso, quebraram finalmente a maldição. – 1978 e o desempate no inferno de Fenway. O ano de 1978 ficou gravado na memória dos adeptos como um dos capítulos mais dramáticos da rivalidade Yankees-Red Sox.
Ambas as equipas terminaram a época regular com 99 vitórias e 63 derrotas, obrigando a realização de um jogo de desempate, algo raríssimo na MLB. O palco foi o lendário Fenway Park, casa dos Red Sox. As expectativas estavam ao rubro, mas o momento decisivo viria pelas mãos de Buck Dentendenten, um nome até então pouco conhecido fora do plantel dos Yankees. Com 2 jogadores em base, Dentendenten bateu um home run improvável por cima do Green Monster, dando vantagem aos Yankees num dos momentos mais traumáticos da história dos Red Sox. Os Yankees venceram o jogo por 5-4, avançaram para os playoffs e, eventualmente, conquistaram a World Series, enquanto Boston mergulhava novamente na frustração, com a maldição do Bambino cada vez mais presente. De 2003 a 2004, a vingança de Boston. A rivalidade ganhou novo fôlego no início dos anos 2000, quando Yankees e Red Sox se encontraram em 2 séries consecutivas de playoffs que se tornaram lendárias. Em 2003, o cenário era o 7º jogo da final da Liga Americana. O jogo foi para prolongamento, e quando parecia que os Red Sox podiam enfim superar os rivais, Aaron Boone bateu um home run decisivo no 11º inning. O Yankee Stadium explodiu de alegria, se Boston voltou a viver o pesadelo. Mas o destino tinha outros planos. No ano seguinte, em 2004, as 2 equipas voltaram a enfrentar-se. Os Yankees começaram a série com 3 vitórias consecutivas, e tudo indicava mais um colapso dos Red Sox. Nenhuma equipa na história da MLB tinha conseguido virar uma série de 0-3. Até então, Boston fez o impossível e venceu os 4 jogos seguintes, incluindo 2 em prolongamento, com atuações memoráveis de jogadores como David Ortiz, Curt Schilling e Johnny Damon. A reviravolta culminou com uma vitória avassaladora por 10-3 no jogo 7, em pleno Yankee Stadium. Poucos dias depois, os Red Sox venceram a World Series, quebrando 86 anos de maldição e redefinindo para sempre a rivalidade. Mesmo com o fim da chamada maldição do Bambino em 2004, a rivalidade entre os New York Yankees e os Boston Red Sox continua a arder com intensidade. Longe de ser apenas uma disputa desportiva, este confronto tornou-se um símbolo de identidade, orgulho e emoção, tanto dentro como fora do campo. Cada jogo entre estas 2 equipas é vivido com fervor, como se fosse uma final. Jogos decididos nos últimos innings, reviravoltas inesperadas e momentos épicos continuam a ser a norma. As provocações entre adeptos são frequentes, com cânticos, cartazes e memes a circular antes mesmo do primeiro lançamento. Mas esta rivalidade não vive apenas do passado. As 2 cidades que representam, Boston e Nova York, são polos culturais e históricos dos Estados Unidos, cada uma com o seu estilo, a sua mentalidade e o seu orgulho. Nova York é a metrópole global, vibrante e cosmopolita. Boston é tradicional, intelectual e profundamente ligada às suas raízes. Essa tensão entre culturas transborda para o relvado. Yankees e Red Sox não representam apenas clubes de beisebol, representam 2 visões de mundo, 2 modos de vida. Por isso, cada encontro entre eles é mais do que um jogo. É um ritual desportivo e cultural, seguido por milhões de fãs com paixão e emoção renovada a cada temporada. Esta rivalidade transcende o campo de jogo. É mais do que estatísticas, mais do que vitórias e derrotas, é uma batalha cultural enraizada no coração de 2 cidades com almas opostas. De um lado, Nova York, a cidade que nunca dorme, onde o glamour, a ambição e o espetáculo dominam. Os Yankees incorporam essa grandeza, essa aura de império desportivo, com uma história recheada de lendas e títulos. Do outro, Boston, cidade de tradições profundas, de revoluções históricas, de um orgulho operário resiliente, onde os Red Sox representam a luta constante contra a adversidade e a celebração da identidade local. Esta rivalidade é também um confronto entre tradição e renovação. Enquanto os Yankees sempre se projetaram como símbolo de domínio e modernidade, os Red Sox preservam a alma clássica do beisebol, com o Fenway Park como catedral viva da nostalgia desportiva. E é essa oposição, entre culturas, mentalidades e modos de vida, que mantém acesa a chama desta disputa.
cada jogo é um capítulo de uma história maior, uma história sobre o que significa pertencer, resistir e vencer. Mais do que uma simples rivalidade desportiva, Yankees x Red Sox é uma história de orgulho, dor, glória e redenção. É o reflexo de duas cidades com personalidades opostas, unidas por uma paixão comum, o beisebol. Dos campos poeirentos do início do século XX ao brilho moderno dos grandes palcos, esta rivalidade moldou gerações, criou lendas e deixou marcas eternas na história do desporto. Porque no fim de contas, e quando Yankees e Red Sox se enfrentam, não é apenas um jogo, é um legado.